5, diz assim: e Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, e apertando-o de todos os lados, estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos dos vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sim, sem, contudo, melhorar de saúde, e pelo contrário, piorava cada vez mais. E tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver que tinha feito aquilo, então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Hoje eu quero falar que um tema que tem muito a ver com nós, que é além de um toque. Às vezes nós estamos muito focados, sabe, em muitas coisas materiais, aparentes. Na Bíblia, a gente vai observar que Deus nunca trabalhou assim. Deus sempre deixou bem claro que a única forma de nós nos achegarmos a Ele é somente pela fé. Não existe outro meio. Por mais que as pessoas criam ou queiram buscar outros meios, mas na verdade só existe este meio, pela fé. E vimos a história aqui que Jesus ele veio de uma empreitada, né, muito grande. Ele esteve lá em Gadara, e lá ele enfrentou um demônio, uma legião de demônios. Ele se confrontou com a legião de demônios, e agora ele vem para essa redondeza aqui, e quando ele chega lá, ele se defronta com Jairo, que também tinha um problema também, que a filha dele estava quase morrendo. Aí no meio do caminho acontece o episódio que nós lemos hoje, eu quero pregar hoje, sobre essa mulher que estava numa situação completamente crítica. Uma coisa que chama atenção aqui, que ela, no versículo 24, fala que existia uma grande multidão. Era sempre comum, quando Jesus caminhava ali naquelas redondezas ali de Israel, na Judéia e assim por diante, sempre a multidão estava envolvendo Jesus. Era uma coisa muito normal acontecer isso. Então, existem algumas coisas que aquela mulher tinha que passar. Ela recebeu a cura, ela não tinha que se ligar ou se focar ou se preocupar com a multidão. Às vezes nós, para recebermos alguma coisa, amados, a gente vai ter que se desligar de alguma coisa, né? Às vezes o que as pessoas pensam da gente, o que as pessoas acham da gente, enfim, a gente tem que se desligar disso. E a multidão para esta mulher ficou desapercebida. O problema dela é tão grave que ela se focou numa única coisa: eu quero ficar curada. Então, quando a gente quer algo de Deus, é preciso que a gente faça como essa mulher fez aqui. Não se importam com o que está lá fora, o que as pessoas disseram lá fora, ou até mesmo disseram ao nosso respeito da nossa vida que vivemos. Às vezes a pessoa chega para você e fala assim: olha, não tem mais jeito não, acabou tudo, essa situação está fora do limite, está fora de questão. Mas nós estamos aqui falando que para Deus nada está fora de questão. Se nós crermos, com certeza Deus vai nos atender.
E aqui nós vemos a partir do versículo 25, 26, nós podemos ver aqui, que essa mulher ela tinha uma característica muito assim de doença. Ela estava numa hemorragia crônica. As mulheres que estão aqui hoje sabem o que significa isso mais ou menos, né? Nós homens não sabemos disso, né, irmão Neto? Mas as mulheres sabem muito bem disso. Às vezes passam 5 dias aí dos seus períodos menstruais. Já é complicado, né? Imagine ficar 12 anos sangrando, né? 12 anos vivendo nessa situação. Mas o interessante é que eu fiz uma conta que o sofrimento dela ficou bem longo, né? Bem longo. Não é simplesmente você sair de uma situação ou viver uma situação. Ela estava vivendo isso cronicamente e gastou tudo que tinha, fez tudo que ela pôde fazer para poder ela alcançar aquilo. Então, amado, aprenda uma coisa com o texto que nós lemos hoje aqui, que às vezes fizemos tudo que for possível. Você já fez o que é tudo possível, nós já fizemos tudo que é possível, então agora não temos mais nada para fazer, simplesmente crer, simplesmente acreditar que Deus vai agir, porque tem coisas que Deus ele permite que a gente faça, a provar para nós que somos incapazes de fazer qualquer coisa, né? E para provar que Ele que é capaz de fazer qualquer coisa. Temos que aprender a crer nisso, aprender a olhar para a Bíblia, a olhar para Deus, ou viver com Deus desta forma. Não olhar para Deus apenas dizendo, olha, eu já estou fazendo tudo isso. Não, nós já fizemos. O que ela fez? Ela fez o que foi possível. Tudo que ela tinha, o que ela fez? Ela procurou os médicos, procurou de todo o possível para que aquela hemorragia fosse estancada. Não foi possível, não foi possível. Muito interessante que a palavra sangue na Bíblia significa o quê? Vida. Então, ali nós podemos perceber que as lutas, as provações dela, de alguma forma foi duro, não foi uma coisa simples. Ela sofreu muito, mas ela estava ali, vivendo a vida dela. E ela não podia perder de hipótese alguma essa oportunidade. Muitas vezes nossos recursos, nós às vezes recorremos, né, ou priorizamos os nossos recursos para resolver os nossos problemas. E na verdade, quando nós sempre fazemos isso, a certeza é que nós não vamos conseguir nada. Mas quando nós priorizamos a oração, a palavra, ou priorizamos a igreja, que é a qual estamos aqui hoje, nosso culto abençoado, quando nós priorizamos tudo isso que é reverente ao reino de Deus, o que a Bíblia fala? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas serão acrescentadas. O que nós vamos fazer? Oração, como nós já falamos aqui inicialmente, quando nós oramos para a irmã lá. Ou vamos orar, vamos acreditar. E a oração é o seguinte: você orou, ou você creu ou você não orou. Tem uma palavra que eu li uma vez no carro, um adesivo, não sei se o Silvio já leu isso já. Quem ora, não reclama. Eu li aquilo, interessante, né? Quem ora, não reclama. Eu comecei a meditar sobre aquela frase que estava naquele adesivo lá no carro. Isso não é verdade. Se nós oramos, não temos mais o que reclamar, o que falar. Nós já oramos, está orado. Agora é apenas simplesmente crer. Agora nós cremos o que a Bíblia fala. Então precisamos orar e crer o que a Bíblia diz sobre isso. Então vamos prestar atenção no que nós ouvimos nas pregações na igreja, o que ouvimos daquilo que nós lemos diariamente, A certeza que nós temos em Romanos, Paulo fala em Romanos 10, 17, que fala que, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a única forma de você obter fé é pela palavra. Se nós não lemos a Bíblia, se nós não prestamos atenção no que é pregado, o que é ensinado, a gente vai ter dificuldade de entender as circunstâncias que vivemos. Entender por que isso, por que acontecendo isso, por que está acontecendo isso na nossa vida. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós entendemos o que Deus tem ensinado na sua palavra,
e a gente vai se confrontar com a adversidade, com os problemas, a gente não vai se desesperar. Por que não vamos desesperar? Porque nós temos certeza que o nosso Deus vai resolver o nosso problema. Essa mulher venceu uma das coisas mais terríveis, barreiras. E a barreira dela era aquela multidão. Irmãos, as irmãs, imagina agora, vamos falar das irmãs, porque nós irmãos não conhecemos muito essa área aí, né? Mas imagine só, irmãs, vocês, numa situação dessa, precisando, e ela disse, né, se eu tocar apenas da orla do vestido dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar. Então, para ela tocar, ela tinha que ir até Jesus. Mas para ir até Jesus tinha um problema, tinha uma multidão, porque a Bíblia diz bem claro aqui, no versículo 24, que a multidão, existia uma grande multidão que seguia Jesus. Ela tinha que enfrentar a multidão. Imagine agora, né, o desconforto dela andar para ir até Jesus. Imagine só que situação, né, Moneca? Imagine só, ela está lá com aquela dor, imagine, com dor, né, tendo que te esconder, porque naquela época uma mulher que passava por esse período, ela tinha que se ausentar, ou tinha que se afastar das pessoas para poder passar por um processo de purificação. Era um negócio da lei lá. E ela tinha que fazer tudo isso. E se ela fosse encontrada com aquela situação, ela corria o risco de ser apedrejada. Olha só, olha as situações que a mulher estava passando. Ela se escondendo de casa para que ninguém descobrisse a sua situação, e agora ela teve que sair de casa, enfrentar uma situação, enfrentar um desafio que é passar pela multidão sem que a multidão percebesse ela, ou que alguém entendesse o que ela estava fazendo, o que ela estava vivendo. Imagine só, irmãos, uma coisa muito simples, como as pessoas imaginam. Ah, pastor, ler a Bíblia fala que a coisa, parece, a gente lê o histórico, a gente vai ver que não é tão simples. Mas a gente lê, às vezes ler por ler, a gente vai ver que só tocar, só acabou. Não, ela tinha que enfrentar tudo esse sistema. A vida dela, a dor que ela estava sentindo, a situação que ela estava vivendo, ainda por cima enfrentar a multidão e correndo o risco de ser apedrejada. Me imagino só que situação. Mas ela fez isso. Ela não enfrentou tudo, entendeu? E ela pensou assim, olha, eu não posso parar aqui, eu só tenho uma solução. Às vezes essa talvez seja a tua solução, que às vezes permite Deus que nós chegamos. Para quê? Para que a gente possa fazer esses sacrifícios e enfrentar desafios para poder alcançar o que Deus quer de melhor para a gente. Não quer cura? Não quer milagre? Né? Às vezes as pessoas pensam que milagre é simplesmente ir para a igreja e receber milagre. Não, para receber milagre também precisa exercer a fé. E a fé, diz Tiago, que sem obra a fé é morta. Então, se você crê, você tem que fazer alguma coisa para dar a entender que você crê. Algum sacrifício. Imagina só, eu quero que Deus me abençoa, mas eu não frequento o culto. Eu não oro. Ou quando oro por orar. Eu não vou encontrar, eu não vou querer, eu não procuro conhecer Deus pela sua palavra. Muito mal eu quero ouvir falar, eu quero ouvir alguém pregar no meu ouvido. Às vezes acontece essas coisas todas. Então é difícil. Todo homem na Bíblia, todos os relatos da Bíblia sobre pessoas que venceram, elas fizeram algum sacrifício. Imagine você com Abraão, né? Levar o seu único filho para ser sacrificado. Foi um ato de fé. Ele teve que pegar, fazer uma caminhada. Imagina, irmão, onde ele estava, até lá do lado de Moriá. Imagina o martírio daquele homem, sabendo que estava sobre aquele animal, carregando, aquele animal estava carregando o seu filho. E ele estava levando justamente o seu filho para matá-lo, porque Deus deu uma ordem para sacrificar ele. Imagine só. Mas ele creu, ele levou crendo. Diz a Bíblia que ele creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Porque sobre o teu filho e sobre ele existia uma promessa. Sobre a tua família, sobre a minha família tem uma promessa. Então creia, fique tranquilo, vai dormir tranquilo. Irmão, isso é uma coisa que eu não faço mais, é ficar sem dormir. Tá bom.
Acabou. Acabou esse negócio de ficar sem dormir. Porque eu posso estar enfrentando a pior situações que eu estou enfrentando. Eu já passei por tantas coisas já. Às vezes não tinha nada para poder comer, a gente não tinha a vida financeira ruim, a gente já passamos por isso já. Mas a gente quer fazer. Não tinha dormir, mas fazer o quê? Vou dormir, vou ficar acordando aqui desesperado para quê? Né? Preocupação é antecipar sofrimento. Eu não posso antecipar uma coisa que não chegou ainda. Eu apenas estou aqui, mas faltou aqui, faltou ali, passei por um problema aqui, passei por um problema ali. Creia que Deus tem o controle da nossa vida. E assim, essa mulher, ela percebeu a situação. E ela começou, né, a fazer o que tinha que fazer. Ela enfrentou a multidão, né, e ela disse: se eu apenas tocar na capa dele, isto é, nas vestes deles, eu serei curada. E ela fez isso. Ela enfrentou a multidão, ela invadiu tudo e foi lá e fez o que tinha que ser feito. Imediatamente, diz a Bíblia, ela foi curada. Diz aqui o versículo 29. Logo a hemorragia estancou, ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Quando você vai orar a Deus, qual é o teor que você fala para Ele? Você fala para Ele. Porque toma cuidado, amado, porque às vezes uma palavra sequer, a gente pode, Deus ele não pode, porque o diabo, na verdade, deixa eu falar sobre isso aqui, ele, queridos, ele conhece todas as áreas espirituais. Então ele vai tentar de todas as maneiras neutralizar o seu pedido. Não tem aquela coisa que ele vai entrar na tua frente, não, como muitos dizem, né? O diabo entrou na minha frente com um garfo lá e não quer deixar eu passar. Não, nada disso. Se tem a ideia, ele neutralizou a vida de alguém que vivia justo, íntegro e fiel a Deus. Jó. Não neutralizou Jó? Não foi isso mesmo? Imagine nós, às vezes, demos uma deslizada de vez em quando. Ele vai tentar de todas as maneiras não permitir que nós recebemos o que nós temos que receber. Por isso temos que tomar cuidado quando vai orar. Orou, tranquilo, porque o que vai caracterizar se eu orei com fé ou não é depois do amém da oração. Como é que vai ser a minha ação, como é que vai ser o meu procedimento depois que eu oro? Depois que eu oro, o que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mas não adianta. Essa oração não teve efeito. O resultado de uma oração que você pode receber é quando você dá um amém, bota um hino e vai louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Enquanto você não está orando, você louva. Aí depois chegou o momento de você orar de novo, você vai mencionar novamente. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Um dia alguém disse para mim, eu já orei para o fulano e não oro mais. Eu só faço tá na tua mão. Não está errado. Enquanto Deus não atende, quando você não receber exatamente o que Deus quer que você receba, você tem que continuar orando. Senhor, vai lá ao encontro de Mariazinha, mude o curso da vida de Mariazinha. Mudou hoje? Não mudou não. Amanhã ora de novo. Senhor, eu oro mais uma vez aqui. Senhor, mude o curso de pensamento da Mariazinha. Depois da amanhã de novo. Não mudou hoje não. Amanhã ora de novo, orando até que Deus mude. Isso é perseverança. Capítulo 18 de Lucas fala daquela viúva. Ele deu o exemplo daquela parábola daquela viúva, que ela foi pedir a um juiz que não respeitava a Deus, que era pecador, e ela insistiu até que ele atendesse a ela, e ele disse: essa mulher me importuna, eu vou atender ela para parar de me importunar. E aí ele foi atendeu ela. Aí ele falou assim: muito mais ainda o nosso Pai que está no céu. Insista com ele. Isso não é oração repetitiva, não. Isso é porque o interesse, quem tem o interesse de que as coisas sejam resolvidas, é Deus ou eu?
É Deus ou você, meu amado? Quem é o interessado nessa bênção aí? Sou eu. Enquanto eu não receber ela, eu vou continuar orando. Por exemplo, eu orei durante 100 dias sobre algo. O propósito era orar 100 dias sobre aqueles nomes determinados que nós colocamos lá. Eu creio que Deus já está agindo em favor desses nomes. Em nome de Jesus. Então a gente tem que continuar orando, mas depois que ora, louve a Deus, bota o hino, vai cantar ao Senhor, vai exaltar o nome do Senhor. Aí no dia seguinte, ora de novo, na mesma forma, Senhor, abençoa Mariazinha, ela pensa assim, ela pensa assado, então vai mudando, Senhor, vai mudando, acabou? Deu um amém? Acabou aquele período de oração que você fez? Vai, bota o hino, comece a louvar ao Senhor, comece a exaltar o nome do Senhor, adore a Ele. No dia seguinte, não resolveu, as coisas não aconteceram não, porque às vezes Deus está requerendo muito mais de mim, que quero, do que a pessoa que necessita. O problema às vezes não está exatamente na pessoa, porque às vezes Deus cria uma situação para poder eu buscar na intensidade mais Deus. Observe só o que aconteceu com Ana. Ana era estéril. Penina, a mulher era boa de parto. Todo ano dava um filho. Né, irmão? Uma mulher para poder ter filho. E ela tirava onda com Ana ainda. Até que um dia Ana foi buscar a Deus. E Ana não cessou de orar até que Deus o atendesse. Até que Deus pudesse atender ela. Deus às vezes quer mudar cursos nas nossas vidas. Às vezes permite que determinadas situações ela seja um veículo de Deus, um canal de Deus para poder me conduzir aquilo que onde Deus quer que eu seja conduzido. Mas somente eu vou só entender isso se eu entrar para o caminho da oração. Porque oração é relacionamento com Deus. Oração é você estar em contato com Deus. E Deus, Ele quer muito mais que você tenha contato com Ele. E às vezes as circunstâncias é uma forma de você ir até Deus. E com certeza, amados, no tempo certo. E é o tempo dele, somente Ele tem. Existem dois tipos de tempos na Bíblia. O Cronos e o Kairos. O Cronos é o relógio, 24 horas. E nós somos muito limitados a ele. Trabalhamos em função dele, vivemos em função dele. E deu a hora, é assim mesmo, meu boneco. Sai 5 horas do trabalho, 17 horas, deixa eu ir embora. Deu hora, acabou. É assim o Cronos. Eu tenho um tempo, eu paro em menção daquele tempo. Agora, o Kairos, não, o Kairos é um tempo de Deus. Só Ele conhece, só Ele sabe qual será o tempo determinado para mim e para você, nós ganharmos ou nós adquirirmos esta bênção de Deus. Mas nessa noite, eu queria que você fosse além de um toque, além de algo visível, cresce, como aquela mulher creu. E para terminar, nós temos aqui 7 estágios na vida dessa mulher. Vamos lá, o primeiro estágio dela é o seu sofrimento. Ela não tinha nome, ela não tinha definição na sua vida, ela não mostra nem a sua idade, e nem a Bíblia apresenta a sua aparência física, né? É uma mulher que estava lutando sozinha, amados, não tinha ninguém por ela, então ela está vivendo um momento muito difícil mesmo. Então o primeiro estágio dela foi o sofrimento. Nós chegamos também a esse estágio. O segundo estágio é o seu caráter. Ela está agora, estava vivendo um momento que só ela podia resolver esse problema.
Às vezes tem coisas, amados, que nós recorremos muita gente, mas tem coisas que a qual não tem mais a outras pessoas para resolver por nós. Por exemplo, ela foi até os médicos, tentou de todas as maneiras nela resolver o problema, mas não, agora é comigo. É eu e ele. Não tem mais ninguém. Não tem mais como resolver esse problema mais com ninguém. Ou é eu e Deus. E ela foi até lá. E ela foi, né, se humilhou, se inclinou, se prostrou e recebeu a bênção de Deus. E temos ainda o terceiro estágio, né? Falamos sobre a solidão dela. Em Lucas, também fala sobre esse texto, fala assim, olha, no versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia que havia gastado os seus bens e médicos sem que ninguém pudesse curar. Então ela estava agora, só ela, resolvendo o seu problema. E temos ainda o quarto estágio, e ainda agora ela ouve falar de Jesus. Então surge o quê? Uma esperança. Jesus sempre vai ser a nossa esperança, vai ser aquele que vai criar uma expectativa para nós irmos ao encontro daquilo que eu quero que Deus resolva na minha vida. Agora, já falamos aqui, repito aqui, é o quinto estágio, que é a sua perseverança. Ela não desistiu. De hipótese alguma nós podemos desistir. E por último, foi a sua ousadia. Por último não, penúltimo, né? A sua ousadia de ir enfrentar a multidão. E o sétimo estágio está aqui no versículo 34. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre deste mal. Então vamos lutar, amados. A ideia? Foram 12 anos sangrando. 12 anos contabilizando aqui em dias, tá? Olha só, 1.380. 5 dias já é difícil, né, amados? Você que já passaram por isso, passa por isso. Mas 5 dias. Imagine 4.380 dias sangrando. Não é fácil, não. Então, mas ela conseguiu vencer. A gente fica alguns dias aí, 1 ano, passando por alguma situação, a gente reclama, né? E ela ficou 12 anos, venceu. Tudo tem o seu tempo. Viu, molequinha? Tudo tem o seu tempo. Deus já determinou isso. Vamos apenas crer nisso. Deus já assinou o decreto da vitória nossa. Deus já assinou que nós somos vitoriosos. Não temos que mais crer, não temos que descrer ou ficarmos preocupados. Como diz a minha cunhada sempre fala isso, né? Você brinca com ela, ela fala assim: calma o teu coração, né? Acalma o teu coração. É isso. Vamos acalmar nosso coração. Vamos crer no Senhor. Vamos acreditar que Deus vai fazer. Se Ele não fez ainda, vamos assim considerar assim. Quando você passar por esse processo, escute só, irmãos. Quando você passar nesse processo assim, Deus está demorando. Não. Retiro esta palavra que Deus está demorando. Eu vou dizer assim: Deus me sustenta até chegar o tempo da minha vitória. Me sustenta até eu tomar posse daquilo que o Senhor já me deu. Se alguém chegasse... Pessoa, amados, o crente hoje, ele é tipo aquela pessoa que é rica, mas não sabe. Você viu já essa história? O camarada, ele tem uma conta bancária exorbitante, mas ele não sabe por quê. Porque ele não vai ao banco para saber disso. Ele não consulta. Esses dias mesmo eu tenho controle da conta da minha mãe, né?
Esses dias me apareceu um dinheiro na conta da minha mãe lá, e perguntei, mãe, esse dinheiro aqui é de onde? Não sei, já recebi meu pagamento já. Aí nós fomos para o banco para saber que dinheiro era daquele. Né? E na verdade era um empréstimo que colocaram na conta dela lá, mas aí conseguimos resolver, bom, pelo menos eu acho, e estornamos o dinheiro. Imagina só se não consulta a conta dela. Ela ia passar por um golpe, ia descontar do pagamento dela um dinheiro que ela não ia saber de onde veio esse dinheiro. Às vezes tem coisas que a gente tem que consultar a Deus todos os dias, saber o que está acontecendo no nosso dia a dia. Deus, como que está a nossa conta? Já entrou o dinheiro ou não? Tem aquela coisa que fica esperançoso, né, Monel? Se ela para a conta lá, ainda o pagamento não caiu. Não, mas vai cair, né? A gente fica ansioso, né? Eu praticamente sou assim, quando chega assim, do dia útil, já olho, todo dia eu dou uma olhadinha na conta. Deixa eu olhar aqui, ainda não deu não. Aí quando cai, que alegria, né? É assim, a nossa vida diária com Deus. Temos que consultar a conta, e a única forma de consultar a nossa conta é orando ao Senhor. Um dia você vai consultar a conta e você vai estar lá o dinheiro que Deus a qual determinou para você. Isso simbolicamente falando, estou falando de bênção. Estou falando daquilo que você está orando para Deus resolver o teu problema. E aí você vai consultando a Deus, mas tem que consultar. Não é ficar desapercebido não. Como uma vez, muitos anos atrás, terminar agora contando esse testemunho, eu estava, né, na época do cheque ainda, não tem mais cheque mais não, acabou o cheque, né? Acabou o cheque agora. Primeiro eu acho que acabou, né? E aí? Ainda usa ainda? Hoje é o dia, nem todos usam mais, né? Aí, eu tinha que pagar um cheque, depositar um dinheiro na conta da minha tia, porque ela tinha me emprestado um cheque para comprar um sei o quê, pagar um sei o quê, não lembro agora. Eu não tinha um tostão, mano, não sabia onde tirar dinheiro. Aí que eu fui lá, fiquei sozinho no lugar, pensando, o que eu vou fazer, Jesus? E agora, Senhor? Aí vem aquela voz, lá embaixo, no tempo do orelhão ainda, né? Tudo antigo isso, né? Tipo do orelhão, fui no orelhão, liguei lá para o negócio do PIS, aí liguei, aí eu queria saber se eu tenho direito a um abono do PIS. Aí a atendente disse, não, o senhor tem direito sim, pode sacar. Mas eu posso sacar isso agora? Você pode, já está na conta. Está vendo, amado? Para que ficar desesperado que o dinheiro já estava tudo determinado, nós choramos, nós reclamamos e consultamos. Reclamamos que nós não consultamos a Deus. Quem não consulta a Deus, geralmente vai reclamar com Deus. Deus quer que você que viva, ou que você vai além de simplesmente... Amém, amados? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que tem feito na nossa vida. E quinta-feira que vem tem culto novamente aqui. Você aí do Facebook, se está conseguindo me ouvir, né? Pessoal do YouTube, que se também vai para o YouTube também. Olha, temos culto todas as quintas-feiras. É só virmos aqui. E com certeza, ou com uma ou duas pessoas, ou com somente uma pessoa, não tem problema. Sempre haverá. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de vocês. E com certeza, Deus, Ele honra quem usa a sua fé. Amém?